Seja muito bem-vindo a mais um podcast. E nunca é diferente, gente. Sempre estamos aqui para falar da palavra do Senhor. E eu gosto muito de testemunhos, porque nós contamos, edificamos a vida das pessoas através do que Deus pode fazer na nossa vida. E hoje eu chamei uma pessoa muito querida mesmo. Eu conheci ela e de cara me apaixonei por ela. E quando eu olhei para ela e quando ela testemunhou rapidamente sobre a vida dela, eu falei, ela vai pro meu podcast, porque ela vai levar o testemunho dela, o que ela tem para falar na vida das pessoas também. E eu estou com a Ligiane, tudo bem? Ai, tudo bem, tá? Obrigada, viu? Obrigada eu por aceitar, por estar aqui. Por este privilégio, por essa oportunidade. Como nós estávamos conversando um pouquinho antes, é de fato mesmo que Deus, ele prepara pessoas, né? Para que o nome dele seja exaltado através das nossas vidas. Eu estou muito feliz, viu? Eu obrigada. Também. Muito obrigada, viu? Você é um amor. Gente, nós temos a mania, assim, de acharmos que as pessoas não passam por lutas, né, Li? A gente olha a vida de alguém e a gente fala, nossa, essa pessoa está sempre sorrindo, acho que ela não passa por desafios, por batalhas. E aí, quando nós sentamos à mesa, que é um lugar, né? Que a gente conhece as pessoas conversando, nós entendemos que sim, as pessoas passam por dificuldade, mas aí nós vemos um Deus que tudo pode, poderosíssimo, e aí nós entendemos que a pessoa passa sim por lutas, mas tem um Deus maravilhoso. Amém. Que está com ela todos os dias, né, Li? Amém, é verdade, cara. E eu queria que você contasse seu testemunho hoje para nós, Li. Você dizendo, né, sobre pessoas sorrindo, né? Eu falo de que vale, né, viver tudo o que eu já vivi, quantos outros testemunhos já foram falados aqui, e a gente permanecer da mesma maneira, né? Eu acho que o Senhor, ele coloca situações em nós para que a gente possa crescer nele e a depender mais dele, na confiança. E eu vou falar um pouco mais resumido o meu testemunho. Na verdade, assim, nos meus 9 anos de idade, foi descoberto uma doença, né, em mim. Na verdade, era nos ossos. E diante dessa enfermidade, né, eu passei até os meus 15 anos até descobrir o que era. Inclusive, em uma das especulações dos médicos seria a leucemia, né? A leucemia. Começamos ali, eles começaram a querer tratar sobre isso, mas nada dizia de fato que era, né? E não era uma leucemia, era uma doença que dava nos ossos, e essa doença, ela engrossava o sangue, né? Ela engrossava o sangue e aí eu passei a tomar algumas medicações, né, para tratar dessa. Mas a minha infância, tipo assim, eu falo, né, eu falo às vezes com a Wendy, né, minha filha, eu falo, aproveita esse tempo que você tem, porque eu não tive infância. Na verdade, a minha vida, ela foi da minha casa pro hospital, né? O tempinho que eu tive em escola, assim, foi tipo assim, prazerosíssimo para mim. Não tive tanta essa questão de escola. Minha vida era mais hospital e casa, assim, quando era liberado, devido a não descobrir com agilidade a minha questão. Mas, enfim, num certo tempo, né, a minha avó, que foi minha segunda mãe, com conhecimento dela de alguns amigos, me levou no especialista. E essa especialista, ela bateu o olho em mim e já pediu para que eu fosse internada para uma investigação melhor. E ali foi descoberto que eu estava com 3 veias do coração entupida, né? Eu estava com uma trombo nas 3 veias e eu precisava imediatamente ser internada porque
eu poderia morrer ali a qualquer momento. E eu fiquei vários dias no hospital e tudo mais, e Deus preparou. Eu falo sempre que em todas as nossas, em tudo que nós vivemos, o Senhor, tudo que a gente vive, o Senhor sempre vai colocar pessoas. Às vezes a gente acha que eu não dependo, eu não preciso dessa pessoa. Mas em tudo que eu vou dizer para vocês até o final desse testemunho, Deus sempre colocou as pessoas certas no meu caminho, sabe? Desde médico, desde a primeira ponte para que eu fosse, para que fosse descoberto todo o diagnóstico, enfim. Então, assim, nunca pense que você não depende das pessoas, porque o Senhor sempre vai pôr pessoas para estar com você, seja em qual for a situação. Então, assim, e aí aconteceu que foi descoberto, precisei fazer uma cirurgia de imediato, né? Com muita urgência para fazer, para desentupir essas válvulas, né, do coração. Não foi fácil para minha mãe, para minha avó. Elas passaram assim um tempo bem difícil também junto comigo, né? E enfim, e naquela cirurgia, né? Até o médico ele pensou em mim na época, né? Porque essas cirurgias do coração ou você tem a opção de fazer um corte aqui ou um corte aqui. O doutor foi até o doutor Amaury Groppo, naquela época que me operou, ele fez um corte, né, grande aqui embaixo, e ele pensou muito na minha adolescência. Ele falava, vamos fazer um corte assim, porque quando ela tiver uma fase maior, ela vai ter vergonha de colocar uma blusa e tudo mais. Então, em coisinhas assim, eu vejo tantos detalhes, a mão de Deus, né? E eu falei, eu com pressa de querer ser operada e ele pensando nos detalhes de corte. Enfim, é assim que Deus faz, né? Mas foi feita essa cirurgia, né? Naquela primeira cirurgia, porque foram feitas duas, naquela primeira cirurgia, ele tentou, a hora que ele abriu, uma já tinha, desentupiu sozinha, então ficaram duas que precisava ser mexida. Uma eles conseguiram ali desentupir. E a outra não teve como. E eles tentaram emendar com, se eu não me engano, ou é tripa de boi ou é de carneiro. Algo assim. Não sei explicar. Só que daí eu não ia poder fazer absolutamente nada. Eu não ia poder ter uma vida normal, como eu tenho hoje. De uma academia, de um esporte. Eu teria que ter uma vida totalmente sedentária, né? E foi feita a cirurgia, foi colocado essa emenda, né, em uma das artérias do meu coração. Mas a minha vida não foi tão, né, foi exatamente aquilo que ele disse. Eu não ia ter uma vida legal, né, assim, viver a minha vida como eu vivo hoje. E aí passou-se o tempo, né, foi feito todo o tratamento bonitinho e eu voltei para a escola. Quando eu voltei, naquela época, para a escola, eu tive um problema lá que rompeu né, desmaiei e tudo mais. Teve que ir imediatamente para o hospital e imediatamente, com toda a organização deles, eu fui novamente para a mesa de cirurgia para fazer a segunda cirurgia do coração, onde ali durou-se muitas horas. E aí, essa cirurgia foi um sucesso, onde eles colocaram uma válvula que chama válvula metálica. Ela parece um marca-passo, no entanto que ela parece até um reloginho, né, de um tic-tac. E é essa válvula que eu tenho até hoje no meu coração, que aí inicia o meu testemunho, porque foi uma válvula que até hoje eu tenho, graças a Deus, de sucesso, claro, com tudo que, quando a gente precisa ter cuidado, né? Questão de saúde física, né? Mas não poderia ter muitas coisas, né? Uma delas, quando eu coloquei fiz a cirurgia, o médico disse que eu não poderia ser mãe. Você tinha quantos anos já? Na segunda cirurgia? Na segunda cirurgia eu tinha 16 anos. Uhum. Eu fiz a primeira entre 14 e 15 anos. Dos 9 aos 14, tentando descobrir. Tentando descobrir. E essa veia lá. E essas veias ali.
E quando descobriu, ela olhou, a doutora lá, como eu comentei, ela olhou para mim, ela já me encaminhou para ser internada, porque eu estava com pouquíssimas horas de vida. Então, tipo assim, foi o dia, foi o momento que o Senhor preparou para me salvar e eu estar aqui hoje testificando tudo que Ele fez. Então, assim, e os nãos começaram a vir. A cirurgia foi um sucesso, porém, você não pode ser mãe, né? Tem aquelas questões, né? Adote um cachorrinho, mas nada contra também, que eu acho assim, eu amo, eu tenho os meus, eu amo, mas eu acho que toda mulher, ou a maioria sonha em ser mãe, né? E assim, e a vida continuou. Porém, os nãos começaram a vir, né? Não isso, não aquilo outro, questão de casamento, né? Alguns rótulos, por isso que eu falo, precisamos tomar cuidado com quem fala algo sobre nós, né? O que nós temos no que a gente vai acreditar, né? Naquilo que o Senhor já liberou sobre nós ou sobre aquilo que outros dizem, né? Porque hoje eu vejo a minha vida, eu falo assim, quantas vezes eu acreditei, sabe, Cá? Naquilo que me disseram, né? E eu gosto muito de um versículo, e eu vou repetir ele assim até o final desse podcast. É Ageu 2:9, que fala da glória da segunda casa. Eu falo porque tudo aquilo que um dia foi decretado como nãos na minha vida, o Senhor fez totalmente diferente, né? O Senhor, Ele fez segundo o desejo do coração dele para mim, né? E isso é relacionado à minha vida, questão de ser mãe, de ser esposa, né? E para não prolongar tanto aqui, eu vou dizer, depois de tudo isso que eu vivi, desses rótulos de médico, eu não ia ser isso, eu não ia ser aquilo outro, o Senhor me deu a oportunidade, né, de casar, né? Eu casei com o pai da Wendy, eu tinha 20 anos na época, né? E ambos cristãos, ambos servia, né? Tanto ele quanto eu. E assim, uma pessoa assim extraordinária, um marido assim, um marido e depois, né, um pai assim, de verdade, de um coração imenso assim. E casamos, eu expliquei toda a minha situação para ele, né? Porque é fácil, às vezes a pessoa dizer que quer casar. O homem, da mesma maneira que a mulher tem sonhos, o homem também tem. Então eu precisei abrir tudo o que eu vivi. Eu falei, a história é essa, eu não vou poder ser mãe, não vou poder dar um filho para você e tudo mais. Tá bom para você? Não, tá bom, vamos seguir. Casamos, foi um casamento abençoado, uma vida assim em Deus, com Deus, assim, tanto ele quanto eu, né? Mas no meio disso tudo, descobrimos, né, uma enfermidade, né, nele, que chama esclerose múltipla, né? Para quem tem esse entendimento, para quem não tem, depois dá uma pesquisada. E quando nós descobrimos essa doença, foi um baque para mim, né, como esposa, e para ele como homem, né? A esclerose múltipla, ela é uma doença que ela mexe muito com o sistema neurológico, e nosso sistema neurológico manda muita coisa para o nosso corpo, né? E nós descobrimos, já estava bem avançados, né? Corri para poder tentar de alguma maneira né, ajudar ele, não que tenha cura, porque não tem cura essa doença, mas amenizar. E foi quando nós descobrimos, foi ao neurologista, e o neurologista quis internar imediatamente também para poder fazer o início do tratamento, né? Tirar líquor da espinha e fazer todos os tipos de tratamento. Então, assim, isso o médico me chamou e disse, ele vai parar algumas coisas nele, né, com o passar do tempo, né? Uma das coisas relacionada a nós dois, como marido e mulher, né? Isso aconteceu, né, depois de um período. Mas assim, o médico foi muito proativo com a gente, foi muito atencioso. Na correria conseguimos uma medicação
para tentar estabilizar essa doença, porém as consequências começaram a vir, né? Ficamos um ano, eu casada com ele e tudo, mas sem ter nenhum tipo de relacionamento, porque a própria doença não dava essas condições. Foi muito difícil para mim, porque quando a gente casa, né, a gente fala até que a morte separe, né? E muitas vezes, quando nós casamos, às vezes em meio a alguma questão ali do matrimônio, a gente esquece desses atos que a gente faz, né? E eu nunca esqueci. E eu falo assim que, diante de tudo que eu vivi, eu falo assim, o casamento para mim é para você não se separar, sabe? Eu falo, o casamento é para mim cuidar de alguém e esse alguém cuidar de mim. Mas, diante essa doença dele, que não foi fácil, em um período ele queria se separar, né? Porque ele achava que ele já não era mais homem para mim, esposo e tudo mais. E eu disse não, até que a morte separe. Cuidei dele como esposa, como mãe, né? Dele. Não foi fácil, vivemos dias assim terríveis, sabe? Mas uma coisa eu falo, nós sempre permanecemos assim no Senhor, sabe? Confiando, porque é muito fácil você viver uma adversidade e você querer saber o porquê. Hoje eu falo assim, pra que Deus, né? Não fico perguntando pro Senhor pra quê, seja qualquer coisa. Diante de tudo que eu vivi com ele, assim, e outras situações, hoje qualquer coisa que venha acontecer, ou talvez eu nem pergunte pro Senhor por que eu tô vivendo isso. Porque tudo que Deus faz em nós, na nossa vida, é para gerar algo melhor em nós, sabe? Uma dor é para gerar. E eu falo, o Senhor, ele não quer, nunca vai ser e nunca foi a intenção do Senhor nos castigar. Ele quer nos ensinar de alguma maneira. E foi isso que o Senhor fez, sabe? Então, voltando à questão dele, né? Ele teve que tomar uma medicação para estabilizar, porém ficamos aí, eu fiquei mais de um ano, né? Sem a nossa questão de marido e mulher. E aí a doença estabilizou. E nesse meio ele foi voltando à vida dele normal, né? Voltando a trabalhar e tudo mais. E aí ele teve um acidente. Ele teve um acidente muito sério de moto. Aí ele perdeu totalmente o pé dele, né? Tinha acabado de cuidar dele nessa questão da esclerose múltipla. E em menos de 5 meses ele sofreu esse acidente. Um caminhão passou por cima, assim, do pé dele. Olha, foi uma situação, outra situação difícil. Volto a cuidar dele novamente. E você, com a sua cirurgia, você estava tendo uma vida saudável, assim, alguns nãos, mas eu estava seguindo, porque o que acontece? Mesmo com os nãos da minha vida, eu não podia ficar parada, né? Não podia ficar focada naquilo. Tinha uma outra situação que dependia de mim, sabe? Então, eu acho que quando aconteceu essa minha questão dos nãos, de não ser mãe, de não isso, aquilo, outro, o Senhor colocou uma outra situação para que eu pudesse esquecer daquilo e focar nisso, que talvez seria mais importante do que os meus nãos, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, cuidei dele, como eu disse, em meio a esse acidente não foi fácil, ficou aí um ano em casa também, e eu sempre cuidando, ajudando ele da maneira que eu pude. E foi nesse período que já estava fazendo quase um ano de nós não ter nenhum tipo de relação como marido e mulher, que aí aconteceu, né? E eu engravidei. Eu engravidei, mas pela medicação eu não poderia engravidar, né? Pelas minhas medicações e pela medicação dele de estabilizar a esclerose múltipla dele. Então era impossível, o médico dizia, né? Poderia nascer com qualquer tipo de deficiência ou não nascer. Juntou a minha medicação, porque a minha questão do coração, e depois da segunda cirurgia eu comecei a tomar anticoagulante, que eu tomo até hoje, né? Para não dar trombo nas veias do coração, por conta da prótese que eu tenho também no coração, ser bonitinho ali, o sangue passar bonitinho. E aí entrou a medicação dele também, que era impossível. Então, tipo, 2 medicações que seriam impossíveis para eu gerar um nenenzinho.
Mas, passando um pouco mais para frente, foi quando estava meio que estabilizada a doença dele, né? E ele estava em casa devido ao acidente, né? E que ele teve. E aí, nesse período, passou-se aí um tempo, né? E, de verdade, aconteceu, né? Algo, como eu disse, que a gente já não tinha muito há um ano. E depois de um tempo, eu descobri que eu estava grávida, cara. Quando eu descobri que eu estava grávida, não caiu muito a ficha, porque, como eu disse, né? A vida inteira foi rotulada de que não geraria, não geraria. Coloquei um sonho meu na gavetinha para cuidar de outras pessoas, né? E eu, né? Enfim. E aí foi quando o Senhor falou assim, chegou a sua vez. Mas essa minha vez veio com muito medo para mim, né? Porque a medicação dele não podia, a minha, né? Eu falei, como o Senhor vai me dar essa criança, né? Porque o anticoagulante, se você não tiver um acompanhamento, a criança pode nascer deformada, com alguma síndrome ou não nascer, né? Inclusive, logo que eu descobri, tive que parar essa medicação que eu estava tomando para tomar uma outra, que geralmente mulheres que têm alguma dificuldade na gestação, para não dar trombo, faz aquelas injeçõezinhas da barriga, tomei, né? Enfim, Deus preparou ali uma doutora maravilhosa, né, para mim, para cuidar, né, de mim, para tirar alguns traumas e alguns medos, porque eu falei assim, eu abri meu coração para ela. Tudo isso que eu estou dizendo aqui para você, de verdade. Ela sempre foi a minha médica, né? Me conhecia antes de eu saber se eu ia ser mãe ou não ser. Ela cuidava já do meu histórico como mulher. Então eu abri meu coração. Eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque sempre ouvi que não poderia ser mãe. E aí ela olhou para mim assim, e eu lembro que nunca vou esquecer desse dia. Como se fosse uma pessoa enviada do céu. E pegou na minha mão e falou assim, nós confiamos em um Deus. Se Deus permitiu que você estivesse com esse bebezinho, é porque você vai até o fim. E ela disse para mim, conta comigo, né? Conta comigo porque o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Então, aquilo me trouxe, sabe quando o Senhor te carrega no colo, assim? Uma paz, né? Parecia que naquele momento eu estava sendo carregada no colo pelo Senhor. E aí fez todas as questões, né, da maternidade, de uma gestação de alto risco, né? De alto risco mesmo, né? E aí foi quando Deus nos deu, né, a Wendy. E foi assim uma gestação maravilhosa. Ele pôde presenciar, assistir o parto, né? Foi uma gravidez. No meio dessa gravidez eu não tenho nada para dizer para você. Ai, cá, não, foi linda, tranquila. Linda a minha gestação. Foi linda, começo, meio e fim. Volto a dizer sobre pessoas. O Senhor colocou pessoas assim, médicos. Como eu posso dizer, para cuidar, assim, literalmente de mim, emocionalmente, tirar medos e traumas, rótulos, né? Me trazer confiança, segurança de que eu ia chegar aos meus 9 meses e estar com o meu milagre, né? E foi um momento muito, assim, importante para os dois, porque, assim, sabe, Ká, eu sempre sonhei em adotar. É uma das coisas que eu sonho ainda para minha vida. Eu acho que adoção é amor, seja como for. Eu sempre pedi para Deus um filho, porém, mais um sonho meu é adotar. Eu vou viver ainda isso, né? Deus ainda está trabalhando em algumas áreas, mas ele não aceitava essa questão de adoção. O coração dele não aceitava, e tá tudo bem, né? E estava tudo bem, mas porque também naquela época eu achava que a adoção
Para mim, se eu conseguisse, uau, o Dia das Mães, eu vou ter a oportunidade de ter uma cartinha do Dia das Mães, sabe? Aquela coisa assim. Mas hoje eu penso, mesmo ainda tendo esse sonho, mas aí você para analisar melhor, eu falo que, será que isso não era uma fuga? Para mim, questão de... Será não? Para mim era uma fuga de questão assim, já que eu não vou poder gerar, já que eu não vou poder ter nenê, nanã, eu vou adotar porque eu vou ser mãe, né? Da mesma forma. Mas aí entra algo que hoje eu não carrego mais para mim, que é acreditar nos nãos das pessoas para minha vida. Eu tenho que confiar naquilo que a palavra fala sobre mim, nas promessas que o Senhor já liberou desde o ventre da minha mãe, sabe, sobre a minha vida. Muitas vezes não é fácil a gente acreditar em meio à dor, em meio a situações. Olha quanta coisa eu já disse aqui para você. Mas em todas elas, eu nunca duvidei que o Senhor estaria ali comigo e presente, e que Ele seria a pessoa que faria o que para mim era impossível, sabe? Tem uma frase que fala, Cá, que todo sofrimento é aproveitado pelo Senhor com a finalidade de produzir em nós um caráter aprovado, sabe? E isso eu trago até hoje para minha vida, porque o Senhor, Ele me deu a oportunidade de ser mãe, né? Mesmo em meio aos nãos. Mas também o Senhor me colocou ali para cuidar de uma pessoa e dar tudo o que eu tinha, ao ponto de fazer eu esquecer os meus nãos, né? De não ser mãe, de não casar e tudo mais. Mas o Senhor, Ele, é como eu disse, né? Ele deseja um caráter aprovado em nós, né? E como que isso... O que isso quer dizer com isso, Ligiane? O que eu quero dizer é sobre quem nós somos diante das nossas adversidades. Será que a gente só confia no Senhor quando Ele dá algo para nós, sabe? Quando Ele realiza algo em nós? Será que a gente está buscando o Senhor, nós estamos ali vivendo a nossa vida em Deus pelo que Ele é? Ou pelo que Ele pode nos proporcionar, sabe? E diante de tudo isso que eu tô falando para você, eu não perguntei, eu não me lembro assim ter falado pro Senhor assim, por que o Senhor tá fazendo tudo isso comigo, né? Enfim. E nós tivemos a oportunidade, aí ele teve, mesmo, né, tinha comentado a história da adoção, ele não aceitava, mas ele experimentou a questão da paternidade, né? Como eu disse, foi uma gestação bem bacana, foi uma gestação muito de Deus, assim. Não tem nada nesse meio que eu posso falar para você que, o Senhor fez e, quase perdi a Wendy, não, né? E ele assistiu o parto, nós tivemos a Wendy, foi uma alegria, assim, do céu. Você não acredita muito, né, que está vivendo, mas você, ao mesmo tempo, fala assim, né? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sim. Só que daí, quando a Wendy tinha 1 ano e 5 meses, o pai dela sofreu um acidente de moto, né? De novo. E ele... questão da esclerose, tinha 2 coisas que o médico me chamou e disse que ele não podia. Era receber notícia com muita... um exemplo, né? Exemplo. Fulano morreu. E nem bater a cabeça. E quando ele sofreu esse acidente, ele estava saindo do trabalho, ele trabalhava das 2 às 10, ele trabalhava numa empresa na Unileste ali, e ele estava vindo para casa, ele bateu naquela rotatória ali perto da van, um pouquinho mais para frente ali, ele bateu ali de frente com o carro, né? Bateu a cabeça ali e não podia, né? E é engraçado que você fala assim, nossa, mas ele não morreu de esclerose múltipla, né? Não morreu da doença, ele morreu de um acidente de moto. E ele morreu na hora? Não, ele não morreu, ele ficou 3 dias em coma, né? Porque bateu a cabeça e tudo mais. E esses 3 dias em coma aí,
Foi um processo de Deus na vida dele, porque de um mês antes de acontecer tudo isso, por isso que eu falei para você, será que nós temos buscado a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele dá? Porque depois que o pai da Wendy realizou o sonho de ser pai, a vida dele espiritual foi meio difícil, sabe? Se afastou. Foi meio difícil. E isso para mim trazia um peso muito grande. Porque eu sei para que eu fui chamada, para que o Senhor me chamou. E é difícil quando o nosso cônjuge não abraça aquilo que o Senhor colocou. É tão bom caminhar juntos nisso. E quando o Senhor realizou a paternidade, né, que foi tudo bem para nós todos, ele meio que se esfriou na fé. Ao ponto de dizer para mim, deixa o Wendy em casa comigo, vá você. E se alguém perguntar, fala que a Wendy tá doente e que eu vou ficar com ela, né? E quantas vezes eu fiz isso? Até que um dia o Espírito Santo falou assim, da mesma maneira que eu te dei, eu posso tirar. Você lá atrás me fez um pedido e diante desse pedido você me fez uma promessa, que ela seguiria com você, né? E ela me serviria junto com você. E o que você tem feito? Né? Isso para mim pesou muito, até que um dia ele disse isso para mim novamente. Eu falei assim, hoje não, hoje ela vai comigo. E na igreja que eu era antes, eu também fazia parte do ministério de louvor, porque eu canto desde os meus 9 anos, sabe? E muito bem. Amém, obrigada. E então assim, conheci Jesus através da minha avó, que hoje ela não está aqui, mas assim, eu tenho uma gratidão imensa assim, por ela, porque foi através dela que eu conheci Jesus. E numa outra oportunidade a gente fala sobre as tendas, né? Os nossos começos em Cristo, que para mim foi muito importante, muito especial, assim. E minha avó foi uma chave assim, fundamental para eu conhecer Jesus. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ela, até essa questão de se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo. E no momento que estava tudo bem, que o Senhor realizou o nosso desejo, Ele começou a questão espiritual. E eu cheguei em muitas orações falar para o Senhor, Deus, assim para mim não dá. Não dá para ser assim. Eu não nasci para isso. Né? Eu sei que o Senhor me deu um casamento, mas não para viver nessa mornidão, né? E aí teve o dia que ele falou de novo para mim, porque ele não queria ir para a igreja e deixar ela. Eu falei, hoje não, hoje ela vai comigo. E aí eu subi, né? Eu subi para cantar. Algumas amigas, não, Lígia, eu cuido dela. Então foi assim, eu cantando, uma pessoa, outra pessoa cuidando dela para mim, e até que um pouquinho antes desse acidente, que ele estava ali, um pé lá, outro cá no Senhor. Eu falo, sabe, cá, o Senhor sabe antes de nós. Ele sabe lá o que nós não sabemos, e graças a Deus por isso, né? Mas eu acredito na salvação do pai dela, porque olha o que aconteceu. Ele morno na fé, eu orando para o Senhor, Deus, eu desejo que ele tenha um coração voltado ao Senhor, que ele ame o Senhor antes de mim, que ele ame ao Senhor antes da nossa família, né? Porque de que vale eu ter um marido, mas que não ama o Senhor, ama a sua casa, mas não ama o Senhor em primeiro lugar. Então eu sempre fui ensinada a isso, e eu sempre entendi que esse tem que ser o nosso pilar, né? A base, o Senhor. E aí eu peguei a Wendy e fui para a igreja, eu lembro muito bem disso. Mas eu estava muito triste, porque eu queria que ele estivesse. E aí ele falou, você não vai deixar o Wendy comigo? Eu falei, não, hoje o Wendy vai. Sabe por quê, Júlio? Porque Deus me disse que da mesma forma que ele nos entregou, se você continuar dessa forma, ele vai nos tirar ela. Coisa da sua cabeça. Eu falei, não é, mas hoje ela vai, e fui. E aí naquele dia, eu nunca vou esquecer, que era um dia de Santa Ceia, né? Eu levei o Wendy comigo, e quase no meio da palavra, antes de começar a Santa Ceia, ele ficou em casa naquele dia, e aí ele, no louvor, aquele louvor que a gente canta antes de começar de servir a ceia, ele me entra na igreja. E aquilo para mim, assim, eu um sentimento, assim, de gratidão ao Senhor, sabe assim?
Porque hoje, olhando todo o contexto, eu falo, o Senhor queria exatamente, porque o Senhor, as pessoas veem, né, a nossa carcaça, mas o Senhor olha para o nosso coração, né? Ele tinha um coração bom, ele era uma pessoa boa, mas como ser humano, né, com altos e baixos, né, enfim. E aí ele entrou na igreja, naquele dia ele se reconciliou com o Senhor, olha isso, ele se reconciliou, foi num domingo, cara. Ele se reconciliou, ele chorou muito. Eu falo assim, o choro ele não significa que você se arrependeu, né? O que significa, o que mostra para o Senhor que você de fato se arrependeu é quando você muda, né? E então assim, e naquele dia eu senti tipo assim um face a face dele com o Senhor. Isso foi no domingo. Ele participou da ceia, depois ele me pediu perdão naquela noite por ele ter todas essas vezes tentado me barrar, a questão do meu ministério, e ele já tinha visto os meus joelhos dobrados, pedindo por ele, né, para que ele tivesse uma firmeza em Deus, e pediu perdão. Cá, na terça-feira, foi o dia do acidente dele. Aí ele, vindo do trabalho, como eu disse, bateu de frente com esse carro, bateu a cabeça, que não podia, diante de diagnóstico, foi, e estava tendo uma reunião na igreja, que era reunião de pastores, e eu fui convidada para cantar, acho que 1 ou 2 louvor, eu não lembro, né, e o telefone ali tocando tal, e ele tinha ido trabalhar, e estava tendo essa reunião, cantei o louvor e o celular ali tocando tal. Quando eu desci, eu vi essa ligação, e eu liguei, eu falei, oi, essa ligação, falou assim, olha, é do Hospital da Santa Casa, você é a esposa, né, tal. Eu falei, sim, tem como a senhora vir aqui? Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. E o mais engraçado de tudo isso é saber que eu estava no altar, né? E aí eu entro nessa questão do altar. As pessoas às vezes acham, cara, que eu tô no altar, eu não sou isenta de que vai acontecer alguma coisa comigo, sabe? Estava no altar e ele sofreu esse acidente. E aí depois de 3 dias, cá, veio o óbito, né? Aí a gente teve a ligação de que ele veio a óbito, muito novo. Mas o mais lindo de tudo isso é saber o tanto que ele teve a oportunidade de se reconciliar com o Senhor, sabe? E que o Senhor queria ele, né? Porque eu falo assim, será que agora? Será que ele depois, se o Senhor não tivesse levado ele naquele tempo, o que seria dele hoje? O que seria de mim hoje? Eu penso assim, sabe? E todas as orações feitas por ele, o Senhor me responde hoje. Por quê? Porque depois, né, diante do óbito, não foi fácil. Eu fiquei um tempo da minha vida, assim, sozinha, com a Wendy, sozinha assim, né? Eu e a Wendy, morando na mesma casa. Não foi fácil para mim, foi bem difícil para mim essa questão né? Eu era totalmente dependente dele, cara, em tudo. Tentei uma habilitação, aí pensei, tomei uma bombinha, falei assim, não vou fazer porque ele dirige por mim, tudo era por mim, tudo ele fazia por mim. Então aí eu desisti no meio do caminho, né? E aí eu tive que, se levantar e fazer por mim e por ela, né? Não foi fácil, um tempo bem difícil, né? E nesse meio, no dia do velório dele, só para me contar alguns pontos que são muito importantes, eu estava em dúvida se eu deixava o Wendy ver ele no caixão, né? Porque uma das pessoas que estavam ali disse, você não vai deixar ela ver? Eu disse, não, porque eu tinha medo de alguma coisa acontecer com ela, não sei. A pessoa falou assim, não deixa ela ver, Lígia, por conta que na nossa vida a gente tem uns pontos, às vezes, de algumas lembranças, né? Algumas pessoas falam do tal déjà vu, Jesus amado. E aí, eu deixei ela ver. Eu lembro que até hoje ela olhou ele ali no caixão e ela disse, o papai tá mimindo. Ela disse, o papai tá mimindo, né, mamãe? E eu não tive reação, mas ela viu, né? E depois disso, a Wendy, ela passou a ter uma questão assim, ela sempre foi amável com todo mundo, sabe? Mas aí, tipo, meu pai, meus irmãos, meus primos chegavam perto dela, ela falava, sai daqui. Nada do que fosse da questão masculina, ela não queria perto. Ela não queria ninguém perto, meus irmãos, ninguém. Ela sai daqui. Então,
eu achava que psicólogo era para louco, né? Para começo de conversa. Eu falava, não, eu não vou passar minha filha por um psicólogo. Minha filha, ai, não tá com problema. Minha filha, isso. E eu relutava com isso. Já estava sofrendo a questão de tudo que vivi, né? Em tão pouco tempo. E a Wendy desperta essa questão. Eu ali falava, agora, eu tô sozinha. Como que eu vou enfrentar tudo isso? Né, a Wendy não... Como que eu vou ter que lidar? Eu vou ter que passar com um psicólogo? Mas a minha cabeça falava, não, ela não é louca, você também não é louca, como você vai passar? Olha que loucura. E hoje você fala, é tão bom você passar por um psicólogo, é tão importante você ter um acompanhamento com uma pessoa profissional, né, que te ajude nisso, né? E que te leve a Jesus, né? A Jesus, né? E enfim, cara, passamos por tudo isso, sabe, no Senhor, não foi fácil, não, olha, foi assim, foi divisores de águas, assim, muita água, assim, mas em todo o tempo eu permaneci, sabe, em todo o tempo. Eu falo que eu tinha, tudo que eu vivi, eu tinha todas as cartas na manga para não servir o Senhor, parando para pensar assim, mas poxa vida, eu estava no altar, aconteceu tudo isso, entende? Então nós não estamos dizendo de que nada não vai nos acontecer porque nós servimos ao Senhor. Sim. Pelo contrário, né? E o bom de tudo isso é que o Senhor não nos mostra o futuro, porque imagine como não seria. Não conseguiríamos. Você entende? Sim. Então assim, passando um pouco mais para frente, volto a dizer sobre pessoas. O Senhor vai colocar pessoas para... Só que eu falo assim, quando eu falo de pessoas, né, que nem hoje, eu sou essa pessoa que eu amo sentar em mesas, eu amo tomar um cafezinho com alguém, eu amo me importar com as pessoas, não gosto muito de abrir sobre mim, a não ser coisas que eu vivi que se encaixa com aquilo que a pessoa está dizendo. Mas assim... eu falo que tudo que eu vivi, se eu acho que talvez fosse outra pessoa, traria para a vida dela como um fardo, como um peso, como eu ser uma pessoa que não ama o outro, como não se preocupa com o outro, sabe? E eu decidi ser uma mulher que ama outras pessoas, sabe assim? Sem julgamento. Ah, mas eu fiz isso, tá? Mas quem sou eu, né? Como a palavra fala, antes de você julgar o outro, tira ali a trave do seu olho, né? Você tá querendo tirar o cisco do irmão, sendo que na sua tem uma trave. Então, assim, esse é o meu jeito. Não é fácil, porque, não sei se você percebeu, mas depois da pandemia, as pessoas ficaram meio amedrontadas sobre o amor. Eu não sei se você consegue ter essa dimensão. Parece que as pessoas, quando se achegam, elas têm medo, ou algum trauma da vida delas, que já passou algum tipo de situação, fala assim, mas eu já me decepcionei, então essa daqui tá chegando na minha vida, vem com falsidade. Não, não é todo mundo, sabe? E assim, e eu sou um tipo de pessoa que eu falo, tipo assim, eu me importo com as pessoas sim, eu faço questão. Porque para mim, de que vale eu sair da minha casa para servir ao Senhor, levantar as mãos, adorar, cantar, adorar Ele e não tentar ser parecida com Jesus, sabe? Sem julgar a vida do outro, nós não sabemos o porquê que o outro cometeu aquilo, o que fez, o que levou ele ou ela a tomar essa decisão. Mas nós não, para nós é melhor falar assim, não, você errou nisso, você errou aquilo. Tem jeito da gente dizer pro irmão que foi errado. Tem jeito de nós trazer uma clareza da verdade. Mas em amor, eu posso falar algo para você, cara, que eu olhei e não foi legal, mas em amor, sabe? Mas não. E infelizmente hoje as pessoas elas querem nos julgar, elas querem nos apontar, elas não acreditam que existem pessoas assim. Mas eu falo que as pessoas elas só entendem certas situações quando ela já esteve nesse lugar, sabe? É muito fácil a gente olhar alguém contar alguma coisa e eu não ter vivido, sabe? Então assim, quando você já esteve nessa enfermidade, quando você já esteve na questão de ficar viúva, quando você já esteve essa questão de uma amizade, sabe assim, essas coisas, e a pessoa falar pra você, eu não sei, hoje as pessoas elas olham com um olhar de sabe, ai, será
que eu confio, se eu não confio. E eu percebo isso, que foi tudo depois da pandemia. Muitas pessoas ficaram, e outras não, outras já é delas, por conta de coisas do passado, Sim. como a minha. Mas eu decidi ser quem eu sou hoje. As pessoas falam, mas você vive sorrindo, você fala com todo mundo, né? Ainda tem a questão da Wendy, que a Wendy também, ela é bem parecida comigo nisso. E eu ensino ela, eu falo, filha, se não for pra gente amar o outro, respeitar o outro como ele é, e assim, e pontos que ele precisa ser melhorado, nós ajudarmos, fique em silêncio, porque julgar tem tantos que julgam, sabe? Apontar o dedo no outro, não dá mais, sabe? Eu falo muito, não dá para perder tempo, cara, porque Jesus já está à porta, olha tudo que está acontecendo, né? A palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, e olha o que nós estamos vendo, sabe? Então, para que eu ser mais um do amor esfriar? Não dá. Então eu falo isso para Wendy, sabe? Filha, ame, mesmo quando não tem amor ali para você, ame, sem querer nada em troca, né? Faça. O que uma mão faz, a outra não precisa saber, sabe? Se o seu coração não desejar, não faça. Se for. Então, assim, de tudo que eu vivi, eu tive duas escolhas. Sentar numa mesa e ferir, e sentar numa mesa e cuidar e amar. Eu decidi cuidar e amar. Porque toda vez que eu cuido e amo, Deus prepara pessoas para cuidar e me amar também. E as que não querem ser amadas e cuidadas, tá tudo bem, né? E é isso. E então, tudo isso que eu vivi me traz essa Ligiane hoje, sabe? Então, depois de tudo isso, né? Como eu falo de Ageu 2:9, que eu amo, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu vivo isso hoje, cara, porque depois de algum tempo, né? De tudo que aconteceu, eu fui líder de célula, né? Uma igreja onde eu ia. E Deus colocou muitos jovens e adolescentes para eu ali cuidar, né? Teve uma época que as meninas e meninos se mutilavam, se cortavam. Você lembra dessa época? Foi bem nessa época. Existe ainda hoje. Mas assim, foi uma época muito, né? Eu lembro. Tinha documentários, meu filmes. Deus, e foi. E meninas que foram abusadas, né? Então assim, toda a minha dor, todo o meu luto foi assim, ó, guardadinho aqui para eu cuidar de pessoas que precisavam mais do que o que eu estava vivendo, sabe? Então, tipo assim, a dor daquelas meninas e meninos foi a minha cura. E foi também, assim, uma visão ampla para mim entender quais eram os propósitos de Deus para mim, sabe? Então, não foge disso. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso ouvir, eu preciso parar. Isso aqui, ó, tá tirando muito tempo, né, das pessoas, ao ponto dela ter esse tempo, sabe? Então, assim, eu preciso pôr em modo avião e sentar com alguém, sabe, sem julgar, sabe? Ouvir. Não precisa de mim falar nada, para mim ouvir, orar com aquela pessoa. Então, assim, não quero ser essa de que a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, sabe? E para terminar um pouquinho mais tudo isso, depois de um tempo, né, como eu disse, a questão dessa célula, o Senhor enviou o meu esposo, né, o Tarcísio. A gente tá 11 anos, 10 anos juntos, já casado, tudo bonitinho, oramos lá do início. Ele chegou bem arrebentado também na célula, cuidei dele como discipuladora, depois como amiga, voltando à história da Wendy, que ela não queria que pessoas chegassem próximo. Ele foi o primeiro contato dela na célula. Tipo assim, ele chegou, nós tínhamos ali uma dinâmica que falava do momento doce e tinha que pegar um papelzinho e uma caneta, né, tal. E ele foi a primeira pessoa ali, no entanto, que todo mundo se emocionou, porque sabia do que eu estava vivendo. Eu estava a ponto já de levar ela, de me ceder a ela um psicólogo, que como eu disse, é maravilhoso. Hoje para pensar e falar, ai, que bobagem, né? E aí ele chegou, ele estava arrebentado, assim, de uma situação particular que tinha acontecido com ele. E aí ela chegou, né, e deu um papelzinho, uma caneta, titio daqui, titio dali, e as pessoas, de repente. Então ele foi a primeira pessoa, então, tipo assim,
recentemente estava conversando com um pastor, contando um pouquinho desse testemunho, e ele disse, olha só, mal você sabia que você chegou ali na sua célula, o amor da sua vida, que ia dar continuidade para você viver a glória da segunda casa, e também a pessoa que seria a cura, né? Claro, o Senhor Jesus, mas ele enviou ele para ser a cura da sua filha. Sim. Diante dessa situação que te afligia tanto, Sim. que era tão difícil para mim, né? Essa questão eu não aceitava. E assim, as pessoas que já sabiam ali se emocionou de ver a Wendy ali, se aproximando dele. E assim, ó, o Tarcísio, ele amou a Wendy primeiro, sabe? Porque eu ainda estava bem trancada, traumatizada de tudo, né? Emocionalmente. Eu não queria, eu achava que eu não ia casar de novo, ia ser eu e ela a vida inteira e tudo mais. Mas assim, ele amou ela primeiro, ele cuidou dela. Eu cuidei dele também como discipuladora, como líder ali de célula e tudo mais. E hoje, as coisas aconteceram, né? Hoje ele é um homem de Deus. Eu sou muito agradecida pela vida dele, porque, como eu falei, nós somos casados, né? Ele aceitou ela como filha, ele tem ela como a filha dele mesmo, né? Porque filho é o que cria, né? Não o que faz. Que educa, que o ensina. Exatamente. E ele ama ela assim como, meu Deus, não tenho nem palavras para agradecer o tanto que ele... E como eu estava conversando com você um pouquinho antes, né? O coração dele, né? Porque logo que a gente casou também, depois de algum tempo, ele já sabia também, né? De tudo. Quando a gente se relacionou, foi lindo, nós oramos para namorar, foi tudo um processo também. Não foi fácil para ele. Diante da minha história, eu compartilhei com ele. Eu tinha alguns traumas nas datas de morte do pai, né, da Wendy. Teve um dia que, quando nós já casados ainda, algumas lembranças ainda vinha, e eu lembro que eu deitada assim, ele me fazendo carinho, né, e como pode, né, uma família, tipo assim, indignado, né, uma família tão assim, ia acontecer tudo isso, ele não caía a ficha dele também. Né, e enfim, um coração maravilhoso, um coração assim, eu amo o coração dele, porque ele abriu mão de muita coisa, né, diante do nosso casamento. Ele sonha em ser pai também, né, e por conta de toda a minha questão de saúde, eu tive dois abortos em relação ao tempo que eu casei com ele. Nós tentamos, né, eu disse para ele, não, nós vamos tentar de novo. Só que o que acontece, Cá, eu sempre soube, porque quando eu tive a Wendy, eu tinha um corpo diferente, né? E eu falo, tudo se trata da nossa saúde. A gente precisa cuidar muito da nossa saúde, gente. Pelo amor de Deus. Sim. Mulher, você precisa todo ano fazer os exames que são, né, primordiais, ou de mama, passar por um ginecologista, cuidar de você. Você precisa ser o amor da sua vida. Sim. Então eu falo assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Então, tipo assim, e na época que eu engravidei da Wendy, eu tinha um corpo. Depois de tudo que eu vivi, eu comecei a engordar, cara. Eu cheguei a 102 quilos. Por conta de tudo, de medicamento que eu tomava pra tudo. A depressão, porque a gente não expõe a depressão. Mas na calada da noite ali, você sabe que você é uma mulher depressiva. Sim. Mesmo você, quantas mulheres sorrindo e é depressiva, né? Não é o meu caso hoje, graças a Deus. Mas assim, e aí eu casei com ele, né? Eu ainda era sobrepeso, estou em busca de perca de peso, né? Hoje, graças aos monjaros da vida, né? Já foi aí 22 quilos. Amém. Tem uma meta, né, a ser perdida, mas antes eu não conhecia nada disso. Então, assim, eu era sobrepeso e nessa questão, né, eu tive os 2 abortos. Mas por quê? Não fazia nada direito, não comia direito, o corpo, né, daquele jeito. Já tinha a questão das medicações que você tomava, né? Que você veio tomando todo esse tempo, todo né? esse tempo, cara. E, tipo assim, e tudo isso influencia, né? Medicação, a nossa mente, né? E o corpo sente, né? O corpo revela muitas coisas. E aí eu tive esses 2 abortos. Tentei uma gestação, foi espontâneo esse primeiro aborto meu,
né, casado aqui com o Tarcísio. E depois eu tive um outro que foi mais difícil para nós dois, que eu já estava com 4 meses, indo já para o 5º, quase. Foi quando a gente foi ouvir o coraçãozinho do bebezinho, né? Ele estava filmando para mandar para ela, porque é o sonho da vida dela ter um irmão, né? E, e assim, e aí, né, estava ali o coraçãozinho parado e tudo mais, aquele processo difícil da curetagem, né? Porque não que o espontâneo e curetagem seja diferente, mas para mim foi mais invasivo, foi uma coisa mais invasiva que mexeu com o emocional de ambos. E ele presenciou tudo isso, essa dor minha. E aí hoje, né, graças a Deus, ambos são curados desses traumas, entendido o que o Senhor deseja para nossas vidas. Não que isso não possa acontecer. Imagina, a gente vê as criancinhas com o troféu do Dil na mão, né? Então, assim, hoje eu tenho, né, esse método para não ter. Ele foi o meu incentivador, porque ele viu tanto que eu sofri. Mas, assim, por que eu falo do coração dele? Porque ele abriu mão de um sonho dele por amor a mim. Então, ele disse, bem, você precisa pôr, porque eu não sei o que seria de mim, né, sem você. Então, a minha prioridade é a sua saúde. Então, assim, uma conversa muito de Deus, diante de tantos médicos dizer para mim, faz isso, faz aquilo outro, eu não dava nem orelha. Mas quando ele sentou em amor e eu senti que era um aviso dos céus, quando ele abriu mão daquilo que era um sonho dele por amor a mim, ele ganhou ainda mais, assim, o meu coração e o meu amor por ele, sabe? E ele fala, o Senhor, quando ele disse para mim, não vamos tentar de novo, porque Deus já me deu a Wendy. Eu entendi lá atrás o porquê que Deus me deu a Wendy. Sim. Você entendeu? E assim, para finalizar, a oração que eu disse para você, que eu fazia pelo pai da Wendy. Deus, um coração que quando te servir, sirva em amor, sabe? Assim, que ame o Senhor, sabe? Eu vejo que o Tarcísio, ele é assim. Sabe, ele é uma pessoa que apoia o meu ministério, ele faz questão quando, ele me lembra das minhas escalas do louvor, ele se alegra quando eu vou cantar, quando eu estou convidada para cantar em algum lugar, quando eu comentei do convite que você fez, ele ficou muito feliz. Então, tipo assim, ele me apoia, ele sonha junto comigo, sabe, as coisas de Deus comigo. Que tem diferença, né? Ele tem coisas que ele não quer fazer, e ele faz por trás dos bastidores. Sim. Ali, né? Ele gosta de servir ali, talvez onde ninguém quer servir, né? Então, e o Senhor vê a intensidade do coração dele. Então, assim, uma das coisas que eu amo nele é ele me amar, abrir mão de coisas que eram um sonho dele e também sonhar junto comigo, sabe? O meu chamado, me apoiar, fazer questão de estar do meu lado. Isso, você fala assim, mas fazer questão não é fácil porque ele te ama. Não, eu sei que ele ama o Senhor também. Ele não faz só por minha causa, ele faz porque ele ama o Senhor. Sim. Também. E é muito importante, sabe? Então, o que eu quero dizer é que independente, sabe, de aonde vai alcançar essa mensagem, que não duvide do altar. O altar, ele transforma, mas ele também traz situações para nos moldar, né? Moldar o nosso caráter, mudar nós em Deus, sabe? E tem 3 coisas assim que de tudo isso que eu vivi, eu aprendo, sabe? Eu trago para minha vida, que é confiar, depender e silenciar, sabe? São 3 coisas assim que o Senhor me trouxe, diante de tudo que eu vivi. Confiar mesmo. Mas como eu posso confiar, Ligiane? Não é da minha dependência, não depende de mim. Eu sei que vai acontecer, mas não depende de mim, sabe? Depender é quando você tá ali naquele tempo, só você e Deus, que você fala assim, eu me rendo, Senhor, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu sou é do Senhor, nada é sobre mim, sabe? E a silenciar quando tudo estiver bagunçado. Porque eu falo assim, na bagunça, no barulho, não tem como a gente ouvir a voz do Espírito Santo e nem tomar uma decisão. E ouvir, estar, né, assim,
sabendo ou entendendo o que o Espírito Santo de fato quer que nós façamos, né? Exatamente. E assim, e eu falo, né, de silenciar. Eu falo assim, mas silenciar mesmo, porque a gente fala assim, tá bom, eu vou silenciar, vou esperar o que o Senhor... Mas aí a gente quer colocar pontos para Deus fazer. Sabe, eu vou me silenciar, mas eu quero, Senhor, que o Senhor faça dessa forma. E não é às vezes não é o que o Senhor quer, sabe? Então, assim, eu sou muito agradecida pelos feitos dele na minha vida. Eu sou essa pessoa mesmo. De que vale pra mim, sabe, Cá? Eu falo, de que vale pra mim julgar alguém, de que vale pra mim não amar o próximo, de que vale pra mim não contar aquilo que o Senhor fez, porque eu falo de viver a glória da segunda casa, mas eu vivo a glória da segunda casa com várias, como que eu posso dizer? Várias situações onde eu achava que não ia, as coisas não iam, sabe? Mas o Senhor, ele não ia acontecer mesmo, sabe? Eu confiava lá atrás, mas ao mesmo tempo ai, Jesus, será, né? Os momentos que a gente questiona, né? Deus. E os serás e os porquês são perigosos, né? Porque eu preciso confiar, preciso depender, mas eu preciso silenciar também. Porque no barulho nós não ouvimos nada o que o Espírito Santo quer dizer. Não. No silêncio é muito nítido, fica tudo muito claro, né? E é isso, eu sou muito agradecida. Deus me deu uma filha, né, maravilhosa, que você já conhece. Eu adoro, amo. Eu tenho um orgulho muito grande dela. E tudo que eu prometi para o Senhor em oração, através da vida dela eu vejo os frutos, sabe? É muito importante, sim, eu olhar para a Wendy e ver uma Ligiane, sabe? Então, assim, eu agradeço porque não foi uma oração só que eu fiz, sabe? Uma oração, tipo, porque eu queria ser mãe. Foi uma oração sincera e eu vejo ela hoje, eu vejo todos os propósitos, assim, de Deus se concretizando na vida dela. E eu falo que tudo, eu faço parte disso tudo, mas o que me traz alegria é saber que eu trilhei o caminho certo. E trilhou mesmo, lembra que eu te falei? E valeu a pena. Eu falei pra ela, Ligiane, me ensina, falei, né? A querer, porque eu quero a minha filha. Eu não falo o filho porque é o homem, daí Sim. É um caminho diferente, é um propósito diferente. Mas eu falei assim, eu quero ver a Maria Wendy, assim, sabe, servindo na igreja. E aí a gente entra num ponto, Li, da importância da oração de uma mãe. Você me contando tudo isso, o quanto você permaneceu, e você me contando toda a sua história, a gente entende o que você falou, porque Deus te deu a Wendy. Como que você ia permanecer e continuar se você não tivesse um propósito maior? Exatamente. E ser mãe, nós, assim, a gente tá derrotada tem dias, mas a gente fala, não. Precisa de mim, eu não posso parar. Eu não posso então, parar. Isso é maravilhoso, né? E uma história de dor, de perda, de doença, enfermidades. Muitas enfermidades. De nãos. Sim. E você tá aqui para testemunhar o sim de Deus. O sim de Deus. A glória da segunda casa. A glória casa. da segunda casa. E verdade. quando eu falei no começo que eu amo trazer ensinamentos, porque eu aprendo aqui com pessoas assim que são referências para mim. Eu trouxe o nosso pastor, trouxe outros pastores, pessoas que eu vejo ali que, sabe, são referências mesmo. Eu amo trazer ensinamento. Porque isso também faz parte da pessoa testemunhar algo que ela vai aprender, né? Mas eu amo trazer testemunho. Porque a gente ouve aqui, eu sento aqui, testemunho, eu fico quieta aqui ouvindo e passando tanta coisa na minha cabeça, né? E nós estamos num momento delicado, que nós estamos com uma amiga passando por uma situação difícil. E você tá contando testemunho, por que não na vida dela, né? Então, é orar, obedecer, confiar e silenciar nos momentos que a gente precisa. Porque só ele, só no nosso quarto, ali quietinha, que a gente vai saber né, muitas coisas, assim, vai sabe, nem saber às vezes, que às vezes a gente não sabe.
Mas que a gente vai falar, Senhor, tá nas tuas mãos. Né? Eis-me aqui, né? Eis-me Porque aqui. é que nem eu falo, é que essa questão da gente, às vezes, passar por algumas coisas, né? Como a gente estava falando de rótulos, né? Rotular, tudo mais, né? Você comentando da sua amiga. Eu falo assim, quantas coisas ela vai ouvir? Mas se ela acreditar, aí que é o perigo. Mas se ela confiar, imagina o que os céus não faz por ela. Entende? E altar. Sim. É o altar. Eu falo que o altar revela muitas coisas em nós. O altar restaura, o altar cura, o altar renova. Gente, permanecer é a melhor escolha, sabe? Eu falo, permanecer e amar. Sim. Amar sem querer nada em troca, sabe? Sim. E se dispor para o outro. Sim, servir, que é o que Jesus veio nos ensinar. Você fala do altar de transformar, e tem uma coisa que eu também sinto muito que acontece comigo quando eu estou aqui no podcast servindo a Deus no meu dia a dia, é o fortalecimento. Como a gente se fortalece. Eu olho para a Carol de 1 ano atrás, não que, né, a gente não passa, não, todo mundo sabe disso, mas eu falo, Senhor, eu me fortaleci. Que momento ali que eu consegui, estava fortalecida no Senhor. Né, a gente vê assim, Senhor, é só você mesmo para ter ajudado, porque... É igual, você falando isso, é como você olhar uma foto. Você olha a foto da Carol de 1 ano atrás e a Carol do foto. É mais ou menos a questão do nosso fortalecimento. Qual era o nível do seu fortalecimento naquela foto? Qual é o nível do fortalecimento? Quem é a Cá hoje? Sim. Sabe assim? Mas eu falo, sabe, Cá, nós quando conhecemos, não tem como, você conheceu Jesus, você entregou sua vida para ele, não tem como você querer estar atrás, não tem como diz o nosso pastor, ele pega você na curva. Eu falo que quem conhece volta é porque não conheceu. Não conheceu. Nunca conheceu, né? E eu acho muito, muito, muito importante essa questão do Senhor, né? E muitas coisas que ele faz em nós é revelar o nosso caráter. Sim. Né? Se nós estamos ali buscando, porque nós queremos nos aparecer, nós queremos isso, aquilo, outro, nós queremos ganhar. ganhar. É o que a pastora Jonas falou aqui, ser um shopping. Vou lá ver se eu ganho alguma coisa, se eu compro alguma coisa. Ou se é depender dele mesmo, de fato, sabe? E eu falo, a minha vida é depender. As portas que... Hoje, tudo que eu vivo, eu não vivo assim, eu falo assim, eu vivo como mulher, né, como mãe, como esposa, e eu falo, né, que quando nós buscamos, né, o reino de Deus, as demais coisas seriam acrescentadas, e falo também desse acrescentamento das coisas materiais que o Senhor tem me emprestado, não me dado, porque Ele me emprestou, né, então assim, eu falo, uau, nunca imaginei viver. Mas aí a gente volta de novo nas pessoas. Deus sempre vai colocar pessoas para fazer você viver o seu propósito. Sim. E é isso. O Telmo, marido da Viviane, o Martinelli, ele estava falando uma pregação que para mim, nossa, foi fundamental. Ele estava falando sobre Malta, Paulo, quando Paulo estava em Malta. E ele estava falando da questão... Quando Paulo foi picado, tinha as cobras e ele não foi picado, daí das pessoas, e ele estava falando que a primeira coisa Deus vai te trazer pessoas. Trazer pessoas. Eu falo quando a pessoa entender, quando as pessoas entender que é sobre pessoas, nós dependemos um do outro, cá. Não tem. Claro que não é que nem eu falei, né? Não é todo mundo que você vai trazer para sua casa, né? Para sua mesa, não é isso. Mas é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade em não julgar. Por mais que às vezes, né, a boquinha silencia em nome de Jesus, porque é fácil falar. Sim. É fácil você olhar para a pessoa às vezes, porque nós mulheres tem muito isso, né? Sim. Porque ela tá mais arrumadinha do que eu, aí você não foi com a cara dela porque ela tá mais arrumadinha que você. Mas você nem sentou na mesa. Tome cuidado que às vezes é essa pessoa que vai te ajudar. Exatamente. Né? Então assim, a gente toma... Cuidado. Eligiane, mas ser perfeita? Não. Se fosse perfeito, nós já estávamos lá no trono, né? Lá. Mas não, eu busco em Deus, sabe? Ser melhor. Tentar ser melhor todo dia. Cada dia numa área. Numa área. Aí a gente é melhor hoje nessa área, amanhã a gente já não consegue ser nessa área, mas a gente foi melhor em outra. Tentar ser parecida, sabe? Tentar
parecer um pouco com o Senhor. Com Porque, é como eu disse, de que vale, cara? Nada. Eu estar na igreja. Essa igreja é um hospital, né? Todo mundo ali. Tá ali com problema. Mas é que nem eu falo, se a gente for... Não tem problema também da gente ser mais um doente, né? Mas de que maneira essa enfermidade te leva ao outro, assim? Você tá ferido, você também quer ferir? Ou você tá ferido, mas você quer trazer amor? Você quer amar, sabe? E é muito engraçado que eu tô aqui falando pra você, mas... Ai, cara... É umas guerras que eu falo. Tem pessoas que não acreditam. Não. Não acredita que existe ainda, tem pessoas assim, e eu sou essa pessoa. Mas porque... por isso que eu falo, as pessoas não queiram viver o vale da sombra da morte para você querer ser uma pessoa diferente. Aproveita agora, faça agora, mude Enquanto agora, tem. ame agora, Uhum. sabe? Não queira, porque não é todo mundo que vai suportar, entende? E aí vai sair do propósito. Sim. Então é isso, amiga. Gente, testemunho É sobre isso. é sempre algo transformador. Muito obrigada por você estar conosco até aí. Deus te abençoe e que você seja tocado de verdade com esse testemunho e saber que não é só na vida dos outros, é na sua também. Amém. Eu gosto muito desse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo na sua porta hoje com esse testemunho, abra e você terá cura. Amém. Até o próximo. Até. Obrigada, Ali. Obrigada a você. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Foi um prazer que o Senhor continue te usando, Amém. viu? Através dessa ação de amor. Porque, como eu disse para você, esse tempo que você tira sem querer nada em troca, os céus revelará muitas coisas a você, Amém. né? E às vezes não precisa estar no altar para você pregar. Você prega já fazendo isso aqui. E que pessoas que sentarem aqui possam testemunhar, testificar e viver em Deus. Coisas assim maravilhosas. E eu falo para você, não desista do altar, né? Ame ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amém. Que Deus abençoe, que o Senhor visite a sua casa. Eu não sei se você está passando por alguma adversidade, por alguma enfermidade, por algum diagnóstico, mas eu declaro sobre a sua vida a cura do céu sobre você, mas que o seu coração esteja alinhado com o Senhor em confiar. Não acredite na medicina, eu falo assim, na medicina nos rótulos, porque o Senhor trouxe para nós, né, os médicos e tudo mais, mas acredite no Senhor, acredite na palavra do Senhor, acredite naquilo que sai do altar, para que você seja transformado e muito, muito, muito em breve você dará seu testemunho de cura daquilo que o Senhor fará sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Obrigada.